Então, o tema de hoje é raiva. Essa é uma doença bastante importante. A todo momento a gente ouve notícia, não só de ocorrência de raiva nos animais de criação, mas nós temos visto cada vez mais problemas e notícias a respeito de ocorrência de raiva em morcegos nos ambientes urbanos. Então, é uma doença que todo mundo pensa que sabe alguma coisa sobre raiva, mas na verdade, na hora de executar alguma ação frente à ocorrência de raiva, quando essa informação chega na sua clínica, um animal chega na sua clínica com uma suspeita, o médico veterinário ele não sabe o que fazer. Então a gente vai comentar algumas coisas nessa aula, depois a gente vai discutir bastante. Então, é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença infecciosa e é transmissível não só de forma direta, né? É de evolução aguda. A gente tem que entender que a forma aguda de ocorrência de uma doença é a forma clássica de ocorrência dessa doença, né? Então, a forma clássica, ela evolui de forma rápida. O período clínico da doença, né, quando ela se manifesta, ela dura em média 7 dias. Né? Então, um animal, uma pessoa, pode, sem tratamento nenhum, sem suporte nenhum, pode durar de 2 até 10 dias. Né? Quase sempre fatal. Ué, essa doença não é fatal 100%? Não, nós temos situações de infecção natural e não tratamento, né, nenhuma intervenção medicamentosa, que alguns animais eles permaneceram vivos, mas só que isso a gente não leva em consideração. Isso é a exceção da exceção da exceção. Então a gente vai considerar toda doença de ordem neurológica, né, uma doença de impacto, uma doença importante. E se for suspeita de raiva, a gente tem que considerar essa letalidade, esse risco no manejo clínico desse animal. É uma doença caracterizada por sinais nervosos, ora representados por agressividade, ora por paresia e paralisia. A gente tem que entender que esses sinais nervosos, né, essa agressividade, na verdade nós estamos observando uma elevação, né, uma intensificação da sensibilidade do animal aos estímulos externos. Então, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos tácteis. Então, qualquer estímulo, né, provoca uma hiperreação nesse animal. Então, qualquer estímulo de som, de visual ou de contato, né, de contato direto, vai provocar uma hiperreatividade desse animal. Então ele se torna agressivo, ele agride para fazer parar o estímulo que está incomodando ele. E da agressividade, da hiperatividade, da hipersensibilidade que esse animal ele está manifestando, ele evolui para uma situação de paresia e paralisia, que na grande maioria das vezes culmina com a morte desse paciente. É uma doença de grande importância econômica. A gente precisa entender que no campo todo produtor ele já viu raiva, né? Então quando o animal começa a cair, quando um animal ele começa a manifestar sintomas neurológicos, o proprietário ele já diz que é raiva. Então ele já sabe que é raiva, ele não notifica. Então é uma doença muito subnotificada. Nós temos estudos que para cada animal, para cada material diagnosticado no laboratório, pelo menos 20 outros animais morreram no campo
sem a notificação, sem o exame laboratorial. Então nós temos uma perda econômica bastante grande decorrente da morte desses animais. Essa é uma doença muito subnotificada. E nós temos a importância social também, né? Nós temos aí a questão da ocorrência da raiva em seres humanos. Nós hoje temos uma situação de raiva no circuito urbano, aquela que a gente considera o cão e o gato como os principais transmissores. Esse ciclo de doença, esse ciclo de raiva, ele está controlado. Então nós temos aí uma segurança maior, que a ocorrência de raiva humana reduziu bastante, né? Uma segurança que os grandes surtos de raiva que nós tínhamos no passado não vão mais acontecer. Só que nós temos outros ciclos de transmissão que fazem ainda a doença provocar mortes em seres humanos, né? Então é considerado uma das principais zoonoses que acometem o ser humano. Ela representa mais ou menos 50% dos diagnósticos laboratoriais das encefalopatias, ou seja, dos animais que apresentam sintomas neurológicos e que morrem, esse material é enviado para diagnóstico, metade dos diagnósticos confirmam a raiva. A outra metade vai confirmar vai confirmar um número muito grande de outras doenças que provocam sintomas neurológicos, ou seja, a raiva é a principal doença neurológica que provoca a morte nos animais a campo. Então a gente tem aqui um grande número de doenças que são consideradas diagnóstico diferencial para a raiva. Intoxicações, olha, estamos falando de doença não infecciosa, né? Botulismo, herpes vírus bovino do tipo 5, doença de Algeski, tétano, a babesiose cerebral. A gente sabe que bezerros com infestação de carrapatos e quando tem uma parasitemia muito grande, né, com babésia, essas babésias elas provocam um aumento do volume celular, né, das hemácias, e esse aumento do volume celular vai provocar trombos no cérebro, né, no encéfalo. Esses trombos eles vão provocar uma parada na circulação local, vão provocar os sintomas neurológicos decorrentes desses processos isquêmicos, né? A polioencefalomalácia, listeriose, o mal da vaca louca, algumas carências nutricionais, né, que são alguns suplementos, algumas vitaminas, né, alguns sais minerais são importantíssimos para o metabolismo celular, né, encefálico, neurológico. E a gente também tem aqui outro exemplo, a encefalomielite equina. No meio de tantas outras, existem um sem número de outros exemplos que a gente pode dar de diagnóstico diferencial, né? Então a gente já falou da pseudo-raiva, né? da doença de Algeski, que é um herpes vírus, a febre catarral maligna, listeriose, intoxicação por chumbo, o herpes vírus bovino 5, poliencefalomalácia, babesiose, botulismo, intoxicação por Cestron levigatum, são outros exemplos. Neoplasias, tuberculose, quando os granulomas eles se desenvolvem dentro da calota craniana, né? Cetose, febre vitular, abscessos também que podem migrar para a calota craniana, né? Outras plantas de ação neurotóxica como Solanum fastigatum, Hipomeia azarifolia, Atalea, a prosopis, né? Sida, coccidioses, envenenamento crotálico, né? Acidentes com cascavel, outras encefalopatias hepáticas, né? Então a gente tem aqui um número grande de doenças, né?
De quem a gente está falando? A gente está falando de um lissavírus da família Rhabdoviridae, né? Outro vírus importante dessa mesma família Rhabdoviridae que a gente já estudou é o vírus da estomatite vesicular, que provoca doença vesicular, né? É um vírus RNA, é um vírus envelopado, grande, e ele tem o formato de bala de revólver, né? Então nós temos aqui a matriz proteica, uma das proteínas, né, chamada proteína matriz, dá o formato de bala de revólver, né? E o envelope viral ele vai recobrir essa proteína matriz. Então ele produz uma inclusão intracitoplasmática específica que a gente vai chamar de corpúsculo de Negri, né? Então nós temos aí tecidos, né, nos exames laboratoriais, quando a gente for ver mais no meio da aula, a gente vai identificar a positividade para raiva observando essas inclusões intracitoplasmáticas que a gente vai chamar de corpúsculos de Negri, né? Então nós temos dentro do gênero Lissavírus diferentes filogrupos ou genótipos, né? Então o vírus da raiva, que é o vírus clássico de distribuição mundial, ele faz parte do filogrupo ou do genótipo tipo 1. Nós temos 4 genótipos diferentes, todos são lissavírus, todos provocam doença neurológica, mas nem todos são protegidos, nem todos provocam resposta imunitária frente à vacina da raiva. Então a vacina da raiva ela vai proteger contra os lissavírus que provocam a raiva animal. Os outros vírus provocam encefalopatia, provocam doença neurológica, mas eles não reagem de forma... eles não fazem resposta imunitária frente à vacina do vírus da raiva, ou seja, a vacina antirrábica não protege contra os outros vírus, né? Para nossa sorte, o que nós temos aqui no Brasil é somente o vírus da raiva. Os outros são de distribuição mundial, né? E para a gente começar a entender a própria importância dos morcegos na distribuição desses vírus todos, nós temos aqui um grande número de espécies, né, que albergam, que se infectam e podem transmitir, né, olha aqui a transmissão, eles podem transmitir os diferentes lissavírus. Então nós temos o vírus da raiva com uma série de morcegos, são só esses? Não, vários outros, né? Aqui é só uma publicação, é um exemplo. Então nós temos aqui praticamente morcegos do mundo inteiro sendo hospedeiros desses vírus. O Centro de Controle de Doenças, o CDC, de Atlanta, nos Estados Unidos, ele montou um painel com 12 perfis antigênicos, né? O que é isso? Dentro de todos os vírus da raiva, né, do genótipo 1, só falando de vírus da raiva, esquecendo aqueles outros vírus que a gente viu ali, ele reuniu amostras do mundo inteiro. Então as 12 principais variantes que circulam no mundo, eles fizeram um perfil antigênico, né, um painel com 12 perfis antigênicos. Desse painel, né, com os principais vírus que circulam no mundo, 5 foram identificados no Brasil, né? Qual a importância disso? Toda vez que a gente observa um animal, né, que a gente dá diagnóstico positivo para uma amostra de um animal, para uma amostra de uma pessoa, a gente fazendo a avaliação desse perfil antigênico, a gente sabe possivelmente qual foi a origem desse vírus, quem foi o animal agressor, né, quem foi o animal que transmitiu a doença ou para esse animal ou para essa pessoa. Então nós temos aqui as variantes 1 e 2,
que são de cão, são aquelas variantes que caracterizam o ciclo urbano da raiva, aquele ciclo da onde cães e gatos são os principais transmissores. É exatamente contra essas duas variantes que o Ministério da Saúde executa a vacinação anual, as campanhas de vacinação anual em todo o território nacional. Então, nós hoje já não temos mais a circulação, nós temos uma situação de raiva controlada para essas duas variantes aqui. Não temos a circulação mais das variantes 1 e 2 aqui no Brasil. Esporadicamente, a gente tem a importação via países fronteiriços, como por exemplo a Bolívia, né, que a gente tem fronteira seca com a Bolívia. Que é isso? Um cachorro, ele atravessa a rua, ele atravessa uma estrada e entra no Brasil. Então, com a falha vacinal de cães do outro lado da fronteira, esses cães entrando no nosso território, por vezes acontecem surtos de raiva dentro do nosso território decorrente da variante 2. Nós temos outras variantes que são originárias de morcegos. Variante 3, desmodos rotundos, do morcego hematófago. Variante 4, do Tadari da brasilensis insetívoros. Variante 5, morcego. E nós temos outras variantes que circulam aqui no Brasil, né, do Calitrix, aquele miquinho, outros morcegos insetívoros, Cerdócio ontoso, que é um canídeo silvestre, né, que não fazem parte desse painel, mas que nós já temos aqui identificados. Então, a grande importância da tipificação antigênica, daquela amostra que está provocando a raiva naquele animal ou naquela pessoa, é saber qual foi a origem. A partir da origem, a gente consegue planejar ações de prevenção e controle desse foco, né? Esse vírus, ele é envelopado, né? Então ele tem uma bicamada lipídica envolvendo toda a estrutura proteica desse vírus. Então essa estrutura lipídica, ela é sensível aos solventes orgânicos. Então, quem são os solventes orgânicos? Quem são os solventes que degradam gordura? Detergentes, álcool, formol, éter, clorofórmio, creolina, fenol, a beta-propilactona, que foi durante muitos anos e ainda é utilizada para inativar vírus para produção de vacinas. Esse vírus é bastante sensível à radiação ultravioleta, né? Há alguns minutos a sol a pino, esse vírus ele é inativado. Elevadas temperaturas também inativam esse vírus. Então nós temos aqui, né, como exemplo, a gente sempre fala, né, a avó da gente falava pra gente, né, quando a gente era arranhado por um gato, era mordido por um cachorro, ela mandava a gente fazer o quê? Lavar com água e sabão, né? Então certinho, pelo menos higienizava a parte externa do ferimento, né? Esse é o mapa da distribuição mundial do vírus da raiva, mas a gente está falando aqui do vírus da raiva canina, né? O Brasil ainda está pintado como vermelho, não pela ocorrência de raiva em cães, mas nós tivemos ocorrência de raiva em alguns gatos, mas decorrentes do acidente com alguns morcegos. Então nós ainda temos aqui o nosso território pintado de vermelho. Então aqui nós temos os principais os países com ocorrência de raiva em cães e gatos, né? Quais são as espécies sensíveis? Todos os mamíferos eles são afetados pelo vírus da raiva. Então afeta todos os animais de sangue quente, né, os mamíferos, inclusive o homem, tá? Então temos aqui cães, os bovinos, um morcego hematófago, né, para servir como exemplo. Quais são os ciclos de transmissão, né? Então nós temos aqui diferentes possibilidades. O ciclo aéreo,
onde nós temos morcegos não só hematófagos quanto não hematófagos, que vão carregar esse vírus e oferecer esse vírus para as outras espécies. Então o morcego hematófago, ele transmite diretamente o vírus para animais silvestres, diretamente os vírus para animais de produção. Em algumas situações específicas ele pode transmitir, né, a raiva para o homem, fazendo a predação, sugando o sangue do homem, e algumas vezes a gente pode observar morcegos sugando o sangue de pequenos animais, dos nossos pets. Então a gente vê os animais, os morcegos hematófagos fazendo a transmissão direta para todas as outras espécies. A gente tem os morcegos insetívoros, frugívoros, ou seja, os não hematófagos, que de forma acidental podem transmitir a doença para o homem e para os animais. Como acidental? O morcego ele fica doente, ele não consegue voar, ele começa a ter problemas, né, no controle motor, né? E ele não consegue mais voar, ele cai no chão, mas ainda está vivo. O que acontece? Uma pessoa, uma criança, um animal curioso vai lá mexer nesse animal. Qual é a defesa do morcego que está caído no chão? Morder. Então ele, de forma indireta, né, para se defender, ele acaba mordendo e transmitindo a raiva para esses animais, né? Então cães e gatos podem transmitir não só para animais silvestres, podem transmitir para animais de produção, como podem transmitir também para o ser humano. Então é aquilo que a gente chama de ciclo aéreo, ciclo terrestre, e dentro do ciclo terrestre a gente tem o ciclo silvestre, o rural e o urbano, né? Como acontece essa transmissão? Pode ocorrer através da mordedura, né? Então o vírus ele está na saliva. A gente vai falar da patogenia já já. O vírus ele está na saliva. Então a mordedura, né, que esse animal ele provoca, né? Ele morde um outro animal, uma outra pessoa. Morde por quê? Porque ele já está com aquela alteração de comportamento, né? Então ele inocula saliva nos tecidos do outro indivíduo. Arranhadura profunda, né? O gato ele lambe as patas, lambe as unhas, e esse vírus ele fica estocado ali. Num momento de agressividade ele arranha um outro indivíduo, transmitindo esse vírus através da saliva contida naquelas unhas, né? Aerossóis em acidentes de laboratório e em algumas cavernas densamente povoadas por morcegos e com pouca ventilação. Lambedura de mucosas, né? Cães raivosos, né? Que encontram fêmeas no cio, que ao cheirarem, ao lamberem a genitália da fêmea podem provocar essa transmissão. E através de transplante de tecido infectado, já aconteceram duas situações nos Estados Unidos em que receptores de órgãos doados morreram de raiva, porque os doadores eles morreram de causa traumática, né, mas eles estavam infectados com o vírus, né? Então não estavam manifestando sintomas ainda, então não dava para saber que eles eram portadores da raiva, e acabaram transmitindo para outras pessoas através dos órgãos, né, que foram doados. Então a gente tem aqui o exemplo, né, da mordedura, da briga, né? Esse slide está bem escuro, mas é um morcego hematófago com um fio de sangue num boi preto, né? Fica meio difícil por causa da escuridão. E aqui a fêmea no cio, todos os outros animais, uns vão brigar com os outros, né? E aí a gente vai observar a transmissão. Como é que ocorre a transmissão entre morcegos, né? Ocorre da mesma forma que em cães e gatos, em outros animais, através de mordeduras. Olha só aqui, né, uma luva, a cabeça do morcego, a asa do morcego furada, né? Então briga entre os morcegos para a dominância das fêmeas, eles acabam se agredindo e transmitindo entre eles. A arranhadura do gato, a arranhadura profunda
ocorre a transmissão. Como é que acontece a patogenia? Um animal ele agride, né? Esse vírus ele vai ficar estocado ali naquela musculatura. Esse vírus ele utiliza receptores da acetilcolina para entrar na célula. Quais são as células que têm receptores de acetilcolina? Ou neurônios ou célula muscular. Então esse vírus ele se replica primeiramente nas células musculares, aí eles vão encontrar a placa motora, encontrando a placa motora, eles penetram nos nervos e começam uma progressão via neuronal até o cordão espinhal, né, na coluna, e continua a sua migração, que a gente chama de migração centrípeta, ou seja, da periferia em direção ao sistema nervoso central, né, e ele começa a colonizar o sistema nervoso central. A partir dessa colonização, começa a acontecer a migração que a gente chama de migração centrífuga. Sai do sistema nervoso central em direção à periferia, sempre migrando através das células neuronais. E essa migração centrífuga, esse vírus ele vai chegar nas glândulas salivares, que tem alto poder de replicação desse vírus, proporciona, né, um ambiente favorável para a replicação. Tem células que são receptoras desses vírus. Então, as células glandulares da glândula salivar, que são secretoras, à medida que elas vão secretando a saliva, ela também vai secretar o vírus junto com essa saliva. Então, o vírus, quando colonizou o sistema nervoso central, já começa a alterar as funções cerebrais, provocando hipersensibilidade visual, auditiva, táctil, alterando o comportamento desse animal, provocando agressividade nesse animal, e a agressividade vai fazer com que ele morda. No que ele morde, ele injeta o vírus contido aqui nessa saliva. Então, é assim que ocorre a patogenia do vírus rábico. Lembrando que esse vírus ele não vem só para a glândula salivar, ele vai para todos os órgãos, né? Ele vai chegar nos pulmões, vai chegar no fígado, vai chegar no dedão do pé, né? Tudo por migração pelo sistema nervoso periférico. Tá? Período de incubação ele é variável. Por quê? Vai depender do local da mordedura. Então, quanto mais longe da cabeça for a mordedura, mais tempo o vírus vai levar para chegar até lá. Então, mordeduras no pescoço, na cabeça, mordeduras nas pontas dos dedos. A gente tem que lembrar que as pontas dos dedos são locais com uma inervação enorme por causa da sensibilidade táctil, né? Então nós temos uma coleção, né, uma riqueza de terminais sensoriais na ponta dos dedos, que um acidente, uma mordedura na ponta dos dedos é praticamente um acidente no sistema nervoso, que a gente considera, né? Então, quanto mais perto da cabeça, menor o tempo de incubação. Quanto mais longe da cabeça, maior o tempo de incubação. E esse vírus ele pode ficar eclipsado, que a gente chama, né? Em eclipse, ou seja, sumido do organismo do animal, quando ele fica parado na musculatura. Enquanto ele fica parado na musculatura, ele não fica acessível aos anticorpos, ao sistema macrofágico, né, e iniciador da resposta imune. A partir do momento que ele sai do tecido muscular e começa a migrar pelo sistema neuronal, essa saída de um lugar para o outro, ele se torna acessível e ele pode ser neutralizado, né? Vai depender também da quantidade de vírus inoculada, né, e a gravidade da lesão. A gente sabe que nós temos lesão simples, superficial, como nós temos lesões profundas,
múltiplas e dilacerantes, né? Então, quanto maior a gravidade da lesão, menor o período de incubação. E aí a gente tem duas formas clássicas de classificar, né, os sinais clínicos. A gente vai chamar, né, de forma furiosa, é aquela que normalmente a gente observa em carnívoros, com alteração de comportamento e agressividade, e a forma paralítica, a raiva paralítica, que ocorre principalmente nos herbívoros. Mas a gente precisa entender uma coisa: toda raiva, não importa se for dos carnívoros, não importa se for dos herbívoros, ela começa com agressividade e termina com paralisia. Qual a diferença entre a raiva furiosa e a raiva paralítica? É que o início da doença, na raiva furiosa, a gente vai observar um período maior de agressividade, que passa a paralisia e termina com o animal morrendo. Na raiva paralítica, que é a raiva dos herbívoros, a gente vai observar um período muito pequenininho e às vezes até a gente nem observa a agressividade nesses animais, mas ele vai evoluir para sua forma paralítica, onde ele vai ficar em decúbito, primeiro external, depois lateral, até que evolui para parada em todo o sistema cardiorrespiratório, né? E provocando a morte do animal. Então, como é que a gente pode caracterizar clinicamente a raiva? Bom, primeiro começa com alteração de comportamento desse animal. Esse animal, como a gente falou, ele vai passar por um período de hipersensibilidade, de alteração do comportamento em função dessa alteração da sensibilidade dos estímulos ambientais. Então, ele pode apresentar uma hiperexcitação, ele vai montar nos outros animais, ele vai se coçar, principalmente no local onde aconteceu a mordedura. Ele pode apresentar vocalização, aquele mugido, aquele latido, né, esquisito, fora de hora, né? Esse animal, ele pode apresentar um pouco de agressividade, pode dar cabeçada nos outros animais, ele pode se afastar do rebanho. Então o rebanho está perto da cerca, perto da porteira, porque já está na hora da ordenha, por exemplo, né? Porque os animais eles já ficam condicionados que logo após a ordenha eles recebem a alimentação, então os animais eles já vêm para a porteira e aí você vê um animal longe, um animal isolado dos outros, né? Então já com as alterado. A gente vê, olha só, esse animal aqui cambaleando, você vê que as pernas, né, dele estão fora do eixo normal. Esse animal ele não está se apoiando, né, de forma normal. Então a gente já começa a ver que esse animal começa a apresentar dificuldade de locomoção. Olha esse bezerro, né, derrapando na curva, né, que a gente brinca e fala, esse animal não consegue se manter em pé, em posição, em estação. Esse aqui é no hospital veterinário, né, da Rural. O animal também ele já tendo dificuldade de manter o tônus muscular nos posteriores, né? E olha ele aqui, caindo e ficando em decúbito, né? Então a gente observa que a paralisia progressiva. Esse animal ele pode apresentar os cascos, a pinça dos cascos gastas, porque ele não faz aquele andar levantando os pés e as mãos. Ele arrasta, igual quando a gente fica arrastando o chinelo, né? Em vez da gente levantar o pé e dar uma passada grande, a gente vai arrastando o pé. Os animais eles arrastam as pinças dos cascos desgastando. Esse animal tropeça, esse animal derrapa, esse animal cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, chega uma hora que ele cai e não levanta mais. E
ele fica em decúbito external. Então ele começa no decúbito external, né, podendo apresentar o opistótono, né, então a cabeça voltada para o flanco, ou então ele vai apresentar nuca rígida, né, então ou a cabeça virada para o flanco ou a nuca rígida, decorrente do vírus da raiva, né? Uma hipersalivação, a gente tem que entender que além da hipersecreção glandular, né, das glândulas salivares, a gente também tem aquilo que a gente chama de paralisia na musculatura da deglutição. O que provoca? Esse animal ele não consegue engolir. Ele tem fome, mas não consegue comer. Ele tem sede, mas não consegue beber. Né? O outro nome popular que a gente conhece a raiva é a hidrofobia. Né? Então a hidrofobia foi um nome que foi dado desde o século passado, do início do século passado, quando se viam que pessoas elas não conseguiam beber água, elas tinham medo da água. Na verdade não é medo da água, elas têm sede, só que dói muito para beber. Então às vezes a simples visão de um copo de água cheio, né, provoca uma excitação tão grande naquela pessoa que ela pode entrar em convulsão. Né? Então, uma pessoa tenta beber e não consegue, cospe tudo. Então foi denominado, e essa característica foi denominada de hidrofobia, mas na verdade não é hidrofobia. O animal, a pessoa, não tem aversão à água, eles têm sede, só que eles não conseguem beber essa água. Né? Esse animal evolui para decúbito external, né? A gente já falou, aí começa com movimentos de pedalagem. O que é o movimento de pedalagem? É a tentativa desse animal de se levantar. Ele ainda quer se levantar, só que ele não tem controle motor mais. Então ele se movimenta, ele faz o movimento de pedalagem, mas ele não consegue se levantar. Até que ele evolui para coma e morre. Né? Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é que, né, eu falei do período de incubação lá atrás, mas eu acabei falei que ele era variável, mas não falei o tempo. O período de incubação médio em herbívoros é de 30 a 60 dias. O período de incubação médio de cães e gatos é de 20 a 40 dias, o mesmo período de incubação dos seres humanos. Ah, professor, eu li em outro livro que era menos. Existe, toda a literatura vai dar um valor diferente, mas aproximado. Né? Então 30 a 60 em herbívoros, 20 a 40 em carnívoros, 20 a 40 em humanos também. Por que eu falei isso? Quando a gente encontra um animal, um bovino, um cavalo, né, caído com movimentos de pedalagem, com sintomas neurológicos, não adianta procurar mordedura de morcego nesses animais. Né? A gente tem que lembrar que o período de incubação é de 30 a 60 dias. Esse bovino, esse equino, esse animal de produção, ele foi infectado há 1 mês atrás, há 2 meses atrás. Então a gente não vai encontrar cicatriz de mordedura, né? Não adianta. Então é um erro ficar procurando, falando assim, eu não encontrei mordedura nenhuma, né? Não é raiva. Né? A gente tem que lembrar que essa mordedura aconteceu há 30, 60 dias atrás. Né? Então olha só a quantidade de ferimentos que esse animal tem. Isso daqui não é berne, não. Isso daqui é mordedura de morcego. Tá? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Bom, nós temos inúmeras técnicas diagnósticas. Né? Só que nós temos as nossas técnicas que a gente chama de técnica padrão. Né? Que é a imunofluorescência direta, a gente vai explicar, e a prova biológica. Essas
técnicas diagnósticas aqui, elas ocorrem ante-mortem, né? E são utilizadas só para os seres humanos, né? Então, ser humano que está com sintoma neurológico e suspeita de raiva, a gente pode fazer um imprint de córnea. O que é isso? Pega uma lâmina de microscopia, faz uma impressão do olho da pessoa, né? Comprime a córnea dessa pessoa e faz a técnica de imunofluorescência direta. A gente pode coletar saliva e fazer o PCR, a gente pode coletar sangue e fazer provas sorológicas, como a fixação de complemento, ELISA e soroneutralização. A gente pode fazer a coleta de fluido cérebro espinhal e fazer a pesquisa de anticorpos, como a gente pode fazer a biópsia de folículo piloso na região da nuca, né? Ali, todo folículo piloso, ele tem músculo, ele tem inervação. Então, se ele tem músculo, tem inervação, o vírus da raiva também vai estar presente ali. E a gente consegue fazer imunofluorescência direta e a pesquisa de antígeno nesse material. Então, no ser humano, a gente consegue identificar o vírus antes dele morrer através dessas técnicas. Nos animais, o diagnóstico ele vai ser exclusivamente pós-mortem. Então a gente vai coletar material encefálico e vai enviar para o diagnóstico da raiva. Então nós temos aqui a técnica de imunofluorescência, que é a prova ouro, né? A gente vai fazer imprint em lâminas de material encefálico, de regiões cerebrais, de tecido cerebral, e vai adicionar um conjugado, onde a gente tem anticorpos antirrábicos marcado com uma substância fluorescente, né, com isotiocianato de fluoresceína, que ao colocar no microscópio de imunofluorescência, a lâmpada ultravioleta vai excitar aqueles marcadores fluorescentes. Aí a gente vai conseguir observar os corpúsculos de Negri. Olha os corpúsculos de Negri aí, aquelas inclusões intracitoplasmáticas que a gente falou lá no início da aula. A confirmação, todo exame feito de imunofluorescência, ele é repetido, ele também segue da inoculação em camundongos ou do isolamento em cultivo celular, né? Então toda amostra que chega no laboratório é feita a imunofluorescência e o exame virológico, que pode ser ou isolamento ou inoculação em camundongos. A partir da inoculação ou em células ou em camundongos, a gente vai coletar o material do crescimento aqui e vai fazer imunofluorescência de novo. Por que a gente faz isso? Nem toda amostra, nem todo animal está com riqueza viral em seus tecidos. Então o que a gente faz? A gente inocula ou num sistema celular ou num sistema animal para aumentar a quantidade de vírus. E aí a gente coleta material daqui e faz imunofluorescência. Aí a gente consegue ter a certeza que aquele animal ele apresenta ou não o vírus rábico nos seus tecidos, né? Então aqui um exemplo de coleta de material, né, em bovinos, em equinos, em animais de produção. A gente vai fazer o deslocamento cervical, né, aqui na articulação atlanto-occipital, a gente vai fazer o corte dessa articulação. Depois a gente vai fazer um corte, né, para abrir uma tampa na calota craniana. Então a gente pode fazer um corte a partir de uma linha superior aos olhos e um corte em direção dos olhos até os côndilos do occipital. A gente vai conseguir abrir uma tampa. A partir do momento que a gente abre essa tampa, a gente consegue retirar o encéfalo daqui de dentro. Então a gente retira o encéfalo. A gente tem que entender que o encéfalo ele é composto pelo tronco cerebral, pelo cerebelo
e pelos telencéfalos, né? Então a gente vai coletar material daqui para o diagnóstico da raiva e para o diagnóstico das encefalopatias espongiformes bovinas, que é a próxima aula. A gente vai explicar essa complementação e o porquê disso na próxima aula. Então, a gente vai coletar, né, fazer um corte aqui nos pedúnculos cerebelares para separar o cerebelo. Dessa separação, a gente vai fazer um corte, né? A gente vai fazer um corte e retirar a parte central do cerebelo, que a gente chama de verme do cerebelo. Esse fragmento que a gente separou, a gente vai enviar para o diagnóstico da raiva. A gente vai fazer um corte também aqui na altura do tálamo, né, que é aquela estrutura que fixa o telencéfalo ao tronco cerebral. Então nós temos aqui a separação, né, de telencéfalo, cerebelo e tronco. Aí a gente separa uma fatia do verme do cerebelo de 0,5 centímetro a 1 centímetro, a gente vai separar. A gente vai cortar a extremidade distal do tronco cerebral, 0,5 centímetro a 1 centímetro. A gente vai fazer um corte do transversal aqui do tálamo, né, que é aquela estrutura que liga ao telencéfalo. Então a gente está cortando aqui uma terceira estrutura, uma terceira fatia, e a quarta fatia a gente vai pegar uma parte desse telencéfalo e vai separar. Quais são as estruturas que a gente separou para o diagnóstico da raiva? Né? Verme do cerebelo, estrutura distal do tronco cerebral, um corte do tálamo e uma parte do telencéfalo. Tudo isso a gente vai resfriar ou congelar para enviar para o laboratório de diagnóstico da raiva. Outra coisa importante é, como a gente falou lá no início da aula, metade dos diagnósticos de neuropatias dos animais é raiva. E a outra metade? Muitas vezes o médico veterinário ele envia material para o diagnóstico da raiva e não separa, não faz pesquisa para as outras doenças. Porque se der negativo para a raiva, ele precisa chegar à etiologia daquela doença. Então, além de coletar material para o diagnóstico da raiva, é muito importante que a gente colete material para diagnóstico das outras encefalopatias, né? Então aqui na calota craniana a gente tem uma quantidade de estruturas que vai ajudar muito na pesquisa para outros antígenos. Por quê? Outras doenças provocam lesão tecidual nessas outras estruturas aqui da calota craniana. Então a gente vai, com a faca, com a magarefe, separar, tirar aqui esse tecido, né, que são as meninges, que envolve a calota craniana, e a gente vai separar algumas estruturas. Por exemplo, os gânglios trigeminais, né, eles reagem não só para a raiva, a gente consegue diagnosticar aqui estruturas características para a raiva, para diagnóstico do herpes bovino tipo 5, né, para a doença de Algésique e para listeriose. Esse material aqui a gente vai enviar, para histopatologia. É na histopatologia que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico dessas outras doenças. E aqui a gente também tem outras estruturas que são importantes, né? Nós temos aqui a hipófise, a gente tem aqui os gânglios nervosos, né, que ficam colaterais à hipófise, e nós temos a rede admirável, né, que faz a ligação dessa glândula com o sistema nervoso. Aqui a gente consegue observar lesões para diarreia viral bovina e para febre catarral maligna. Então a gente tem aí pelo menos
né, a pesquisa de 5, 6 outras doenças só nessas estruturas da calota craniana, né. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo extremamente simples, né, uma técnica extremamente simples para a gente fazer a coleta de material encefálico em cães. Muitos proprietários, eles não permitem, e nem veterinários gostam de fazer craniotomia para coletar material para raiva. E a gente vai mostrar uma técnica extremamente simples de se fazer essa coleta sem causar mutilação, né? Sem causar alteração na estética desse animal, e é uma técnica extremamente simples para os veterinários executarem. Vamos lá ver. Aumenta o volume. Meu nome é Roberto Hoffman, sou médico veterinário do Centro de Controle Zoonômico de São João da Boa Vista. O que eu gostaria de mostrar para vocês é uma técnica que nós utilizamos aqui para fazer coleta de amostras do sistema nervoso central para a vigilância epidemiológica da raiva, através do forame magno. Se você não está acostumado a essa prática, melhor você não assistir esse vídeo, tá bom? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o material que a gente utiliza para fazer a coleta. Simplesmente uma faca desse tipo de açougueiro, uma abraçadeira plástica, que é daquelas chamadas de enforca-gato, a plaquinha de identificação do número, que pode ser qualquer tipo de placa, um canudo de milkshake, que eu coloco uma bonequinha de algodão ou de papel toalha aqui na ponta, um coletor universal, uma pera de 2 vias ou de 3 vias e um saco plástico, desse tipo saco de colocar moedas. Então, aqui nós temos um animal, que é um animal que morreu com suspeita de sinomose. Então nós vamos fazer a coleta da amostra para fazer a vigilância da raiva. Então, a gente começa fazendo uma incisão aqui com a faca na nuca, bem aqui nessa posição, um corte único, e traciona o focinho do animal para trás para expor o tronco nervoso aqui, né? Pedaço já da medula. Então dá para ver a medula aqui, uma secção da medula pode facilitar a introdução do canudo. O canudinho, nós colocamos ele no sentido de atingir até a face anterior da caixa craniana, uma giradinha para destacar. Pressão negativa na pera, encaixa e vai dosando a força de tração e vácuo para que a gente possa extrair um fragmento, a coluna do sistema nervoso, que está aqui. Inverto a pressão, vou colocar a amostra dentro de um tubo. Isso aqui vai descartado junto com o animal, por causa da contaminação. Simplesmente vamos fechar o coletor de forma que ele fique mais vedado possível, e ainda uma segunda embalagem, que é o saco plástico, para evitar extravasamento e contaminação do material. Tira o ar. O enforca-gato, né, uma abraçadeira, coloca a placa de identificação e uma amostra está coletada. Logicamente que uma ficha de identificação de encaminhamento vai acompanhado com esse material, ou a ficha do GAL, né, quando estiver disponível. Tá? Isso aqui vai congelado, posteriormente despachado para o laboratório. É isso aí, obrigado. Então, uma técnica extremamente simples,
em 5 minutos a gente coleta material e é importante para a vigilância da raiva. Não adianta a gente continuar vacinando eternamente os animais sem saber se o vírus está realmente circulando ou não. Para a gente saber se o vírus está circulando ou não, se a nossa campanha de vacinação está sendo eficiente ou não, a gente precisa de enviar amostras, e é uma coisa que os veterinários fazem muito pouco. Então, lá no laboratório, né, essa amostra ela chega, né, congelada ou resfriada, e aí ela é feita a prova de imunofluorescência, né? Então a gente tem aqui a radiação ultravioleta, que vai excitar aquela fluoresceína contida ali naquele conjugado, e a gente vai observar as grandes concentrações de proteína viral formando os corpúsculos de Negri, os corpúsculos de inclusão intracitoplasmático. Então essa é a imagem de um resultado positivo para a raiva, e essa é a imagem de um resultado negativo para a raiva, né? Esse material também é inoculado em camundongos, e em até 7 dias, né, se o material ele for positivo, tiver vírus, os animais eles vão apresentar alteração de comportamento, material encefálico é coletado desse camundongo e é feita a imunofluorescência, né? Prognóstico da doença. Como a gente falou lá no início, apesar da raiva não ser 100% letal, né, o clínico deve considerar como 100% letal. O êxito da enfermidade em animais que apresentam sintomas de raiva. O que acontece? Nós temos que tentar tratar, porque a gente não sabe o que está acontecendo. O animal está com doença neurológica, a gente precisa fazer o tratamento do animal, mas a gente deve considerar o risco da raiva. Então, fazer todo um procedimento preventivo e de cuidado no manejo desse animal, né? Profilaxia. Como é que a gente vai fazer a prevenção? A profilaxia é a medida mais importante, né? Porque quando a gente previne a doença nos animais, a gente está fazendo a prevenção no ser humano também, né? Então a gente tem aí os principais transmissores da raiva para o ser humano são os cães e os gatos. Hoje, né, com a eliminação desse ciclo de transmissão, com decorrente, né, das vacinações, das campanhas de vacinação, hoje já não é mais o cão e o gato o principal transmissor, são os morcegos. Mas mantendo os cães e os gatos vacinados, a gente vai manter numa grande proporção a proteção do ser humano contra essa doença, né? Então tem a questão dos aspectos econômicos. Prevenir a raiva no ambiente rural, a gente vai prevenir a doença nos animais e as mortes pela doença nesses rebanhos, né? E a prevenção ela está baseada no controle dos transmissores e no uso de vacinas, né? Quem são os transmissores? Depende do ciclo epidemiológico que a gente estiver falando. Nós temos transmissores no ciclo rural, que são os morcegos hematófagos, e nós temos os transmissores no ciclo urbano, né, que são os cães e os gatos, né? Só tem um tipo de vacina, né, que é a vacina com vírus inativado e com adjuvante imunológico aquoso, né? Então, a gente vacina e reduz os transmissores de circulação. Então a gente tem aqui, né, o controle e a vacinação. No ambiente rural, qual é a responsabilidade do criador e do veterinário? Notificar os casos de doença neurológica. A gente já falou isso na nossa primeira aula, né? E o serviço veterinário oficial, qual é a responsabilidade dele? O atendimento dessas notificações. O serviço veterinário tem que ir lá na propriedade,
fazer uma avaliação para ver se aquilo pode ser raiva ou não pode ser raiva, coletar material e enviar para o laboratório. Só o veterinário da Defesa Sanitária pode coletar material? Não. Qualquer médico veterinário pode e deve coletar material para enviar para diagnóstico da raiva. Notificar a presença e a localização dos abrigos de morcegos. O proprietário ele sabe onde tem abrigo de morcego na sua propriedade, na fazenda, no sítio, né? Então cabe à Defesa Sanitária avaliar esses abrigos, cadastrar esses abrigos e fazer o controle de morcego nesses abrigos, né? Cabe ao criador e ao veterinário o controle dos morcegos hematófagos no rebanho, né, de maneira sistemática, ou seja, toda vez que ele observar mordedura de morcego no rebanho, ele tem que fazer o tratamento dessas feridas. A gente vai mostrar nos próximos slides como é que faz. E a Defesa Sanitária, fazer o controle dos morcegos hematófagos em atividades de controle e prevenção da raiva. Então a Defesa ela vai fazer a captura de morcegos em abrigos ou ao redor dos currais em situações onde tem foco de raiva, onde tem surto de raiva, né? Cabe ao criador e ao veterinário a vacinação periódica do rebanho e cabe à Defesa Sanitária a fiscalização do comércio de vacinas, para que essas vacinas estejam sempre em boas condições para serem utilizadas pelos produtores. Então é uma questão da gente fazer a avaliação do problema, né? Muitas vezes a gente tem um rebanho muito grande, né? Mas a gente vai ter algumas poucas mordeduras. Então, o risco de ocorrência de raiva aqui ela é menor se a gente mantiver a vacinação desse rebanho. Agora, quando a gente encontra situações como essas, poucos animais e um número de mordedura muito grande, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6... né? Do outro lado, sabe lá quantas? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Na traseira e do outro lado. Aqui o risco de ocorrência de raiva é muito grande. O número de morcegos espoliando esses animais é muito grande. Então, exige um cuidado maior, né? Como é feita o controle desses morcegos? O proprietário ele tem à disposição nas lojas agropecuárias uma pasta vampiricida. É uma pasta à base de vaselina que a gente coloca no local da mordedura, né, recente que esse morcego fez. Então a gente observa o animal apareceu com uma ferida, né? No couro, olha só o risco de sangue aqui, ó, que ressecou. Olha o risco de sangue aqui que ressecou, né? Então tem um ferimento recente, a gente coloca a pasta aqui. Esse morcego, ele volta, o desmodus, ele volta no mesmo animal, na mesma ferida, em noites seguidas. E ele vem aqui, ele vai afastar essa parafina, essa vaselina, vai afastar e vai de novo abrir a casquinha do ferimento que ele fez. Então, quando ele faz isso, ele ingere essa pasta. Essa pasta é a base de varfarina. A varfarina é um anticoagulante. Esse morcego ele vai ingerir essa varfarina. Em questão de 24 a 48 horas, ele acaba tendo sangramentos internos, sangramentos nas articulações, na musculatura, o que vai fazer, o que vai provocar dor nesse animal. Esse animal não voa e se ele não se alimentar em até 2 dias, ele acaba morrendo desidratado. Então é assim que se faz o controle hoje de morcegos hematófagos para fazer a prevenção, uma das ações de prevenção da raiva. Essa pasta, ela foi criada no México, foi trazida do México pelo Ministério da Agricultura e ela foi adaptada às condições aqui do Brasil, foi feita uma nova formulação aqui no Brasil, aqui pelo professor Rogério Piscinini, que foi nosso professor de doenças infecciosas, não foi de doenças infecciosas, foi de higiene e saúde pública, né? Uma antiga disciplina que hoje não tem mais, foi substituída, mas essa pasta ela foi desenvolvida, foi trabalhada
na universidade, no nosso Instituto de Veterinária. E depois ele repassou essa formulação para a indústria, e a indústria hoje ela vende essa pasta vampiricida no Brasil inteiro e em toda a América Latina. Né? Então é um produto que foi adaptado, foi trabalhado dentro da nossa universidade. Então a gente vê aqui dentro dos morcegários experimentais do desenvolvimento da pasta, o morcego com o peito em cima da pasta. Então além de lamber, ele se lambuza. E ao se lambuzar, né, fica com o pelo sujo de varfarina. Quando ele volta para o abrigo, os outros morcegos, né, lambem ele. Eles têm o hábito de se lamber uns aos outros. E quando tem um morcego lambuzado de varfarina, ele acaba levando, ele acaba intoxicando os outros morcegos daquele grupo, daquela colônia. Um outro produto é um gel vampiricida que é utilizado em gado de corte. Né? Não dá para a gente ficar passando pastinha em ferimento de Nelore. Né? Então a gente vai colocar em toda a linha do dorso esse produto, e esse produto fica agindo por pelo menos 15 dias. Todo morcego que pousar e caminhar em cima desse animal vai se lambuzar. E aí, se lambuzando, ao ele fazer a sua higiene, os outros morcegos lamberem esse morcego, eles vão se intoxicar. Né? No campo, o seu gado está exposto a muitos problemas. Se um deles for o vírus da raiva transmitido pelos morcegos, use Vampiricide Gel. Vampiricide Gel é mortal para os morcegos vampiros transmissores da raiva. Sua aplicação é simples e seu efeito comprovado. Vampiricide Gel, mortal para os morcegos, eficaz contra a raiva. Então só para mostrar para vocês a forma, né, de aplicação desse gel. Então, se a gente observar aqui, olha a diferença de coloração na musculatura desse lado e desse lado. Né? Então aqui a gente vê musculatura com hemorragia. Né? Então a gente está vendo aqui um músculo lesado. Esse animal ele não consegue voar, ele sente dor, aí acaba morrendo desidratado. Uma outra forma de controlar é através da captura desses morcegos ao redor dos currais ou nos abrigos. Né? Então a gente tem aqui muitas colônias, né, em cavernas, em habitações, em porões. A gente faz a montagem das redes de captura ao redor dessas localidades, né? E faz olha só aqui mostrando no testículo, né, as lesões, etc. Monta as redes ao redor desses currais e depois a gente espera o morcego cair na rede. Né? Ao cair na rede, a gente pega esse morcego, vai reunindo eles em gaiolas e a partir daí, no final do trabalho, recolhe as redes e coloca a pasta no dorso desse morcego. A gente bota de 1 a 2 gramas de pasta no dorso e solta esse morcego para ele voltar para o seu abrigo. Né? Por que ele vai voltar para o abrigo? Assim a gente vai oferecer essa pasta para todos os outros morcegos hematófagos. Essa é uma técnica que só atinge o morcego hematófago, porque o morcego hematófago não se mistura com os outros morcegos. Então é o que a gente chama de técnica seletiva. Né? Seletiva por quê? Porque só afeta morcego hematófago. Né? Então vai atingir o desmodos e vai fazer o controle de morcegos ali naquela colônia. Então a mesma coisa, né? O mesmo exemplo aqui da hemorragia muscular. Aqui é um exemplo de como o morcego hematófago, ele lembra daquele ciclo de transmissão que eu falei, que eles podem sugar cães e gatos.
Então aqui a gente tem uma casa no Itaiangá, aqui é São Conrado, né? Os animais eles estavam sendo sangrados, o proprietário me chamou, eu fui lá, coloquei a rede ao redor do canil e no meio da noite caiu um morcego, né, na rede. Então nessa casa tinha um casal de cane-corso e com uma ninhada. A ninhada estava sendo espolhada e sangrada toda noite, né? Então a gente foi lá e fez o controle desses animais. E essa casa aqui foi agora, um pouquinho antes do carnaval, 2020, né? Os animais estavam sendo sangrados, olha aqui, né, o cobertorzinho com sangue. A gente fez aqui um cercadinho para deixar eles aqui como isca, colocamos a rede ao redor desse cercado e o morcego aqui preso na rede, né? A gente consegue ver uma rede aqui. Essa casa aqui no Itaiangá, aqui no Rio de Janeiro. Então são exemplos de como os cães eles também servem como fonte alimentar. Aqui um exemplo de pessoas sendo agredidas. Nós tivemos um grande surto de raiva humana em 2005, 2004, 2005, no Pará e no Maranhão, né? Eu fui enviado pelo Ministério da Agricultura para colaborar na investigação do que estava acontecendo lá, né? E a gente via as pessoas. Esse garoto aqui tinha 16 cicatrizes na testa, né? Algumas mais escondidinhas no cabelo, mas 16 cicatrizes. Então pessoas estavam sendo sugadas. Então uma grande área de desmatamento, né? Os morcegos já não tinham mais animais para se alimentarem e encontravam as pessoas morando nas palafitas e acabavam se alimentando dessas pessoas, né? Então mais de 40 pessoas morreram por raiva no Pará e no Maranhão entre 2004 e 2005. Né? Uma outra situação que foi muito utilizada era o controle de cães com o uso da carrocinha. Hoje a gente não tem mais a necessidade do uso dessa metodologia de captura. A gente tem que entender que na década de 70, 80, o número... Então a gente precisa entender que na década de 80, 70, o número de ocorrências de raiva em cães e gatos era muito grande. Então, essa metodologia de controle era necessária naquela época. Hoje, já não é mais, né? Então, nós temos a vacinação como segunda ferramenta de prevenção. Então, a vacinação massiva, né, dos suscetíveis, animais de companhia ou animais de produção, é a forma principal hoje de fazer, além do controle, né, dos animais, dos transmissores, é a forma de fazer a prevenção. Então muitas vezes a gente vê isso no campo, né? A vacina não presta, eu vacino meus animais e morre um monte. A gente precisa entender que vacina ela é um produto delicado, né? Então a qualidade da vacina ela é avaliada. Toda vacina que vai para o mercado, ela foi testada e aprovada pelo Ministério da Agricultura. Então, toda partida de vacina que é comercializada, ela foi aprovada. A gente tem que prestar atenção muito no transporte dessa vacina. Quando ela sai da casa do laboratório, quando ela sai da casa de ração, né, ela precisa se manter gelada, precisa ser armazenada gelada e ela precisa ser inoculada no animal gelada, né? Se houver oscilação de temperatura, a estabilidade daquele produto começa a reduzir. E aí a gente vai ter uma deterioração daquele produto, reduzindo a sua eficiência, né? Então, a aplicação ela tem que ser feita gelada, né? Tem que ser feita com seringa. Muita gente utiliza pistola de vacinação contra a aftosa para vacinar os animais. A gente tem um grande problema do uso da pistola, que é o refluxo de vacina. O refluxo
do volume inoculado. Às vezes a gente inocula 2 ml, que é o volume normal, e acaba perdendo meio ml no ato da vacinação. Então, para uma doença que mata, um volume, 25% da dose perdida é muito volume, né? E a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente vacina esse animal, ele já está incubando a doença, né? Então, por que ele vacina e morre um monte? Às vezes, o animal ele já está incubando a doença e a vacinação não vai adiantar em nada, porque o vírus já está em progressão dentro dos neurônios. Então, ou esse animal já está incubando, ou o armazenamento e aplicação foi inadequada. Esses são os grandes problemas da eficiência da imunização desses rebanhos, né? A vacinação ela tem que ser anual, minimamente anual, em locais onde tem muitos focos de raiva ou tem muitos morcegos atuando no rebanho, ela tem que ser semestral. Se vacina a partir dos 3 meses de idade, né? Então os bezerros primo vacinados, repetir a dose, né, fazer um booster 30 dias depois. Então aqui, as principais medidas defensivas para a raiva as boas práticas de manejo, fazer um bom manejo vacinal, fazer um bom manejo de controle desses morcegos, né, fazer a imunização desse rebanho. E as medidas ofensivas o controle da população desses morcegos. Todo esse trabalho que a gente faz, não só nos animais de campo, como nos animais de companhia, né, além de trabalhar a questão dos prejuízos econômicos para os animais de produção, a gente trabalhar a prevenção das zoonoses, né? Então, uma coisa que a gente quer evitar é exatamente isso. Sudorese, olhar perdido, então a gente vai ver aqui, né, agressividade, né, aerofobia, né, olha, o estímulo táctil, ele tá com, olha só, hidrofobia, ele quer beber, só que ele não consegue, né, olha só. Então, essa incapacidade de beber eles caracterizam como hidrofobia, né? Hipersalivação, vômito e a incoordenação, olha só. A criança não consegue, né? Hiperventilação, não consegue controle motor. Aí passa para paralisia avançada. This middle-aged Thai man with a history of untreated dog bites 3 weeks earlier has encephalic rabies and is seen here in a terminal phase of the illness. He is exhibiting intermittent severe agitation and hallucination periods. Continuous EEG monitoring is being carried out, and the patient receives 200 milligrams of chlorpromazine intravenously every 6 hours, which did not relieve his agitation before he went into a coma and died 18 hours later. The second pattern. Então, por enquanto é só. Depois a gente discute mais em sala de aula.